Aos 28 anos, Charles chega para ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o novo volante corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amiga e amiga ligado aqui no YouTube, eu te trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o volante Charles, 28 anos, 1,87 m. Ele que chega então para ser o novo reforço do Timão para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Charles, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O volante Charles, 28 anos, revelado pelo Internacional e com passagens pelo Ceará e também pelo Sport do Recife, estava nas últimas temporadas defendendo as cores do Midland da Dinamarca. Inclusive o atleta foi campeão dinamarquês da última temporada e chega com moral aí na equipe do Corinthians para a sequência do ano. O Charles é um jogador interessante, um volante de muita qualidade técnica e no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor do Corinthians, o mapa de movimentação do Charles, como que gosta de atuar o volante de 28 anos, a sua posição detalhada e, claro, os números do atleta atuando pela equipe do Midland da Dinamarca. Para começar a ilustrar o nosso vídeo, vamos mostrar o mapa de movimentação do Charles, como que gosta de jogar o volante, então, de 28 anos, novo reforço do Timão para a sequência do ano. O Charles, quando ele chega na equipe dinamarquesa, ele joga pouco mais pelo lado direito, né? Um pouquinho mais pela faixa direita, mais como volante, né? Tendo essa movimentação, o Charles é um volante que se movimenta bastante no campo. Na última temporada, ele ganhou bastante liberdade na equipe do Midland para jogar como meia central. E aí ele começou caindo bastante pelo aquele lado esquerdo, como aponta ali o próprio mapa de movimentação, jogando pelaquela faixa esquerda, mas é um atleta que se movimenta bastante. Então dá para ver ali o mapa de calor dele bastante preenchido em algumas partes, mas na última temporada ele jogou ali pelo aquele lado esquerdo de campo, com bastante liberdade para pisar no campo do adversário. A posição detalhada do Charles atuando pela equipe do Midland aponta. O jogador jogou ali mais como meia central, mas também jogou como volante e aí alguma necessidade da equipe dinamarquesa, ele também jogou como um zagueiro. Principalmente quando joga como volante, ele tem essa característica de baixar entre os zagueiros para formar a primeira linha de 5 ali de marcação da equipe do Midland, quando joga como volante. Nessa última temporada, ele atuou pouco como volante, mas ele quando joga como volante, ele consegue então ter essa característica defensiva até o interessante, porque tem uma estatura muito boa, tem 1,87 m, isso ajuda ali na marcação entre os zagueiros. Ou seja, o Corinthians traz um jogador de 1,87 m que preenche esse espaço no meio de campo. O Charles tem muita pegada no meio de campo, tem muita força física, o Charles, e tem boa qualidade na saída de jogo, né? Tem boa qualidade na saída do jogo, Charles, então isso chama bastante atenção aí, por isso o Corinthians traz o jogador com essa característica, um jogador com estatura alta, 1,87 m, e preenche então essa lacuna no meio campo corintiano. Vamos mostrar agora para você, torcedor do Corinthians, os números do atleta atuando com a camisa do Midland, disputando aí o campeonato dinamarquês, a Danish Superliga. Vamos lá, foram 70 jogos, sendo 24 como titular, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Foram 79% de acerto no passe, 52% de duelos ganhos, 150 bolas recuperadas, 90 desarmes e 40 interceptação. Esse número de desarmes chama atenção porque o Charles é um jogador que, mesmo jogando como meia central, ele recua também para preencher ali com o volante, ele consegue se movimentar bastante e aí com a sua movimentação ele consegue perseguir bastante o seu marcador. Não tem passadas largas o Charles e tem muita tranquilidade no desarme e aí já sai para o jogo, né? Um jogador que desarma, sai para o jogo, desarma, sai para o jogo. Então ele tem essa qualidade, porque tem boa passada e tem boa força física para fazer esse tipo de jogada, então ele consegue recuperar algumas bolas ali nesse meio campo da equipe da Dinamarca, ou seja, um jogador interessante que vai ajudar bastante o Corinthians, né? O Corinthians que já tem um jogador com essa característica, que é o Ranieri, mas o Ranieri é um jogador mais defensivo, o Ranieri não tem tanta força para chegar à frente, né? Já o Charles é um jogador que tem essa liberdade, né? Sabe jogar como meia central, então de repente o Antônio Oliveira pode de repente colocar o Charles e também o Ranieri um pouco mais à frente dos zagueiros, dando liberdade para o Charles encostar principalmente no Rodrigo Garro e também no Igor Coronado. E aí dá muita pegada física esse meio campo corintiano, dá muita força física a esse time do Corinthians nesse meio
de campo. É um jogador que tem boa qualidade no passe. O Charles tem boa qualidade no passe, tem boa visão de jogo e isso facilita também na distribuição de jogada, como a gente vai ver agora. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Corinthians. Jogando mais com meia central, pisando no campo do adversário, o Charles consegue aí distribuir bons passes e consegue deixar aí os seus atacantes na cara do gol, né? Então ele tem essa qualidade, né, no pé direito, que é seu pé dominante, nesse caso agora ali já pisando no campo do adversário, na intermediária consegue ligar com muita velocidade ou até mesmo jogando pelo corredor do lado direito. Olhou, já consegue ver a passagem do atacante e ele consegue distribuir bem esse passe, deixar o atacante na cara do gol. Então ele tem essa qualidade no passe, na distribuição de jogada e também tem uma qualidade na marcação, né? Consegue ali marcar com muita força física, porque tem qualidade também para isso, tem boa passada, né? Vai até o fim na marcação do seu marcador, então ele tem essa característica que vai ajudar bastante esse meio campo corintiano, que tem essa carência no elenco, né? Já tem essa carência no elenco, então o Corinthians aos poucos vai preenchendo os espaços que tem no seu elenco, porque tem uma jornada muito grande pela frente na temporada, não está muito bem no Campeonato Brasileiro, e aí precisa reforçar o seu elenco para a sequência do ano, então ele acerta então na contratação do Charles, que fez uma boa temporada quando jogava aqui no Brasil pelo Ceará, foi um dos destaques da equipe do Ceará, por isso foi vendido aí, foi negociado pela equipe do Midland da Dinamarca. O Charles tem uma qualidade muito interessante, pisando dentro da área ele faz alguns dos gols, né? Pisando dentro da área, seja na bola aérea ou até mesmo na bola pelo chão, um jogador que tem muita presença dentro da área, porque tem 1,87 m, isso facilita também e dificulta a marcação dos zagueiros, né? Seja pelo chão ou então pelo alto, o Charles aproveita ali, chegando mais como homem surpresa e consegue fazer os seus gols, volante aí de 28 anos de idade. Ou seja, o Charles então chega para preencher um espaço que o Corinthians não tem no seu elenco, o Corinthians até tem alguns nomes ali como principal, por exemplo, o Breno Bidon, mas é muito jovem, até para de repente assumir uma responsabilidade, então o Corinthians precisa de um jogador que tenha mais experiente, o Charles tem 28 anos de idade, pode ajudar bastante esse meio campo do Corinthians com o Raniel e também com o Rodrigo Garra e também ali com o Coronado. Seja um meio campo interessante que vai aí aos pouquinhos o Corinthians vai se reforçando porque precisa para a sequência então de 2024. Agora é com você, torcedor do Corinthians, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha, quero saber o que você pensa desse novo reforço corintiano, o volante Charles, de 28 anos, então, chega para ser aí mais um nome do Corinthians para a sequência de 2024. Eu quero que você escreva nos comentários, deixa aí sua opinião, fala para nós aqui do Fala Adriano Esporte Clube, o que você acha, o que você pensa, então, do Charles, reforço corintiano de 1,87 m com 28 anos de idade. Lembrando que nós temos uma meta bastante agressiva aqui no nosso Fala Adriano Esporte Clube, e nós contamos com você com seu like, com seu compartilhamento e, claro, com a sua inscrição para que nós possamos atingir aí os 10 mil inscritos no nosso canal como meta muito agressiva para 2024. E no vídeo de hoje, então, falamos sobre Charles, 28 anos, 1,87 m, campeão dinamarquês, jogando pelo Midland, chega então para ser o novo reforço do Timão para a sequência de 2024. E nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.